Paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, ok? Estou fazendo uma gravação da 11ª lição da EBD para colocar no canal no YouTube. Quero saudar com a paz do Senhor aos irmãos do YouTube, do Facebook que estão assistindo essa live também, tá certo? É grande alegria mais uma vez estar com os irmãos. E aos irmãos que estão no YouTube, quero vos apresentar como o irmão Jael Cândido, ok? Obreiro da igreja, dirigente da escola dominical aqui da cidade de Caruaru, Pernambuco, ok? Então, irmãos, a lição da semana passada foi uma lição maravilhosíssima, que nós falamos a respeito das manifestações do Espírito Santo, e ali nós aderimos muitas coisas maravilhosas para a nossa vida, e graças a Deus atribuímos a coisas gloriosas da parte de Deus, e o entendimento de que isto é importante, que se não fosse o derramamento do Espírito Santo, nós estaríamos fritos, como dizem por aí, né? Se não houvesse o derramamento do Espírito Santo, o Evangelho não tinha chegado até nós, porque ia ser apenas mais uma história de alguém ou de um profeta que teria morrido pela humanidade, amém? Então, nós estamos a estudar a lição de número 11, tá certo? A lição de número 11, que nós vamos falar sobre a segunda vinda do arrebatamento. A lição de número 11, nós vamos estudar no dia 10 de setembro deste ano, 2017. Dia 10 de setembro é o dia, vai ser o Dia Internacional de Missões. Vamos estar comemorando, amém? A segunda vinda de Cristo, nós precisamos entender em que ato, em que fato acontecerá, quando vai ser, tá certo? E que deveremos estar prontos para este grande dia, amém? O textual da lição diz assim, vamos lá? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 27. Aí a verdade prática diz assim: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja. E segunda, visível de corporal, com a sua igreja glorificada. É interessante essa lição, porque nós acreditávamos que seria esta vinda de Cristo, que ele vai raiar nas nuvens, e mais outra vinda quando descer no Monte das Oliveiras. Mas nós vamos entender porque o comentarista ele trata de uma só vinda. A paz do Senhor, a irmã Severina Fernandes e também a irmã que saudou com a paz também, Lidineide, tá certo? Também a paz do Senhor. Convido os irmãos, esta aula vai estar, eu vou apenas fazer live, vou apagá-la e vou estar com a aula no canal aqui no YouTube, amém? Palavra viva e algo mais, me procure, que os irmãos vão encontrar, amém? Então, irmãos, é desta forma que nós vamos entender, é que vai haver uma vinda só, a próxima, ou seja, próxima vinda em duas etapas, ok? A leitura bíblica em classe, ela está contida no livro de 1 Tessalonicenses, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, 13, 18. Depois nós pulamos para Lucas, capítulo 21, verso 25 até 27. Vamos lá? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem,
porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aí Lucas capítulo 21, 25 até 27 diz assim: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústias das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Amém? Essa é a leitura em que vamos estar focados nesta lição, a estudar, a tirar dali este assunto que nós estamos para estudar, a guardar, tá certo? E a viver. Amém? Irmãos, o objetivo geral da lição é apresentar a doutrina bíblica a respeito da vinda de Cristo, tá certo? E nós estamos com a lição contida com 3 pontos. O primeiro ponto, nós vamos analisar os eventos futuros. Do segundo ponto, nós vamos identificar os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. E do terceiro ponto, nós vamos explicar os eventos da segunda vinda de Cristo. Amém? Então é desta forma que estamos a estudar e vamos aprendendo aqui com a palavra de Deus. Amém? Vamos à introdução da lição, que diz assim: a Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em 2 fases. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda é a sua vinda em glória. Entre esses 2 eventos, haverá na terra a grande tribulação, o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo, e no céu o tribunal de Cristo, seguido das bordas do Cordeiro. O nosso enfoque aí é a fundamentação bíblica desses eventos. Mas o tema escatológico não se esgota com o que trataremos e a sua continuação se dará na próxima lição. Veja que esta lição que nós vamos estudar hoje, ela trata da vinda de Cristo. E interessante é que a primeira Cristo vem invisível para o mundo e visível para a igreja, para levar o seu povo com ele. A Bíblia diz que Jesus vai raiar nas nuvens e seus anjos virão ajudar os escolhidos para levar aos céus. Enquanto nós estamos com Cristo, passando pelo trono de Cristo, sendo galardoado pela o nosso trabalho, pela aquilo que fizemos. Então, enquanto isso, nós em seguida vamos às bordas do Cordeiro, vamos ali festejar, segundo a palavra de Deus. E enquanto isso, nesse período, nós vamos, ou seja, o mundo aqui vai estar no período da grande tribulação. Ou seja, Satanás vai estar aí levantado, o anticristo, a besta, tá certo? E o mundo aí vai ficando terrível. Enquanto isso, a igreja estará esquecendo do mundo e vai estar no céu, na borda do Cordeiro com Cristo, tá certo? Vivendo, recebendo, se regozijando do sofrimento, ou seja, esquecendo o sofrimento que a igreja passou na terra, o sofrimento que nós passamos, e usufruindo da nossa pátria, porque estamos aqui, irmãos, como se fosse estrangeiros, Nós estamos caminhando em terras estranhas, pois nós somos cidadãos do céu. Eu e você somos cidadãos dos céus. Por isso que nosso enfoque é os céus, amém? E vamos aprendendo a chegar. E hoje nós vamos aprender uma coisa, vamos aprender a nos sustentar na mão de Deus, tá certo? A olhar para os sinais
para que possamos estar atentos à volta de Cristo. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier em sua glória, os encontrar servindo, tá certo? Servindo com perfeição, adorando, fazendo a obra. Então vamos estar assim, porque a lição que nós vamos estudar hoje, nós já estamos vivendo, né, os sinais dos últimos tempos em que antecederão a volta de Cristo. Amém? Vamos lá ao primeiro tópico, os eventos do porvir. Primeiro tópico. Aí o primeiro subtópico diz: fonte de predição. Vamos lá. Não há outra fonte de predição verdadeira a não ser a Bíblia Sagrada, por meio da qual Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir. Ela é a única fonte confiável. Esses eventos são uma série de acontecimentos do epílogo da história humana que envolve o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, ou seja, versículo 16 e 17. A vinda de Jesus em glória, Mateus capítulo 24, verso 30 e Apocalipse 1:7. O juízo de Deus sobre a terra no fim dos tempos, o futuro glorioso de Israel e o reino milenar de Cristo são acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, desde Enoque. Está escrito em Judas capítulo 14. Até o apóstolo João, o último dos apóstolos no livro de Apocalipse. Ou seja, o assunto que nós vamos estudar hoje, que vai falar dos sinais que antecedem a volta de Cristo, este assunto foi anunciado desde o início da Bíblia. Os irmãos sabem aonde encontramos a história de Enoque? Nós encontramos no livro de Gênesis, ou seja, o primeiro livro da Bíblia. Então ali nós já vamos encontrar predição dos acontecimentos dos últimos dias. Então começa de Gênesis e vai até ao livro de Apocalipse. Então do começo ao fim nós temos profecias, nós temos palavras que falam acerca, nós temos histórias, nós temos tudo o que precisamos para crermos. E nós entendemos que tudo que foi dito por profetas no Velho Testamento se cumpriu no Novo. Nós vamos entender aqui que o que os profetas messiânicos como Isaías profetizaram, nós vimos ela cumprir no livro dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, se cumpriu as palavras falando a respeito do Messias ao pé da letra, por que não o que o Messias falou não se cumprirá? Ficamos atentos, tá certo? Porque o grande dia vai chegar. Amém? O destino dos impérios da antiguidade. As profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia para nunca mais se erguer no cenário mundial, a ascensão e queda dos impérios medo-persa, grego e romano, no capítulo 7 e 8 de Daniel, entre outros profetas, se cumpriram e a própria história confirma este fato. A profecia messiânica se cumpriram com abundância de detalhe com o nascimento do Messias, de uma virgem na cidade de Belém, seu julgamento diante de Pôncio Pilato, sua morte, sua ressurreição e ascensão aos céus, entre outros. Ou seja, tudo que a Bíblia falou a respeito da época de Jesus se cumpriu. Quando Deus revela a Daniel falando sobre a queda do Império Medo-Persa, a queda do Império Babilônico, a queda dos gregos e romanos, né? Tudo se cumpriu até a história de Jesus, onde ele nasceria, como seria o nome dele, o julgamento, né? Os açoites, a morte,
a ressurreição. Então tudo isso cumpriu. Então já é, né, já é fonte de predição, ou seja, aquilo que foi dito já se cumpriu. Agora, Cristo, quando ele dava seus sermãos, ele profetizou, e no Sermão da Montanha, né, aqui nós encontramos em Mateus 24, nós encontramos que Jesus profetiza, ou seja, fala acerca dos últimos dias, ou seja, melhor dizer, irmãos, Jesus não precisava profetizar para ninguém, pois ele é Deus, tá certo? Ele era 100% Deus e 100% homem. Então o que ele falava era descido dos céus, ou seja, a fonte era os céus. Diferente, né? Quem estudou a semana passada, irmãos, eu hoje ainda estou sentindo aquele gosto da lição da semana passada, em que o Espírito Santo inspiravam os discípulos, os apóstolos, né? E nós sabemos que a palavra que Jesus profetizava foi inspirada por Deus. Amém? Sobre as diásporas judaicas, vamos lá. As profecias apontam de antemão as duas dispersões do povo judeu e as suas respectivas restaurações. A primeira diásporas, em Jeremias capítulo 16 e 13. O seu retorno em Esdras capítulo 1 e 1 a 3. A segunda diáspora é anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas capítulo 21, verso 24. Com o seu respectivo retorno, depois de mais de 18 séculos, para quem não entende, 18 anos, a terra de seus antepassados, tal como for anunciada pelo profeta do Antigo Testamento, como Jeremias, Ezequiel e Amós, tá certo? Vamos continuar aqui. De chegada, aliás. Pronto, então, esses três profetas que profetizaram a respeito da queda, do cativeiro do povo judeu, né, que eles não quiseram aceitar a Jesus, né, e perseguiram. Mas Jesus falou sobre a queda, sobre restauração, tá certo? Só que Jesus falava muitas vezes por parábolas, quase ninguém entendia. Mas quando eles muitas vezes não achavam que não iria se cumprir, pensar que não, o que Jesus falou aconteceu. Eles foram levados cativo. Pior, que se fosse como lá na Babilônia, em que o povo de Israel, o povo de Jerusalém foram levados cativo, se fosse igual lá, que foram mantidos dentro da Babilônia, todo mundo junto, poderia se agrupar, né, conversar, cantar. Mas não, aqui onde Jesus falou, eles foram dispersos, cada um para lugares diferentes. Mas a Bíblia diz que eles depois foram reunidos em sua terra, porque a palavra profética ela é cumprida ao pé das letras. Amém, irmãos? Vamos lá ao segundo tópico, termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Vamos lá. Vinda, primeiro subtópico do segundo tópico. A palavra parousia, que se pronuncia parúcia ou parousia, significa vinda, ou chegada, ou presença, ou volta, ou visita real, advento, chegada de um rei. Nos aspectos escatológicos, esse substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja, como à vinda de Cristo em glória com a sua igreja. Veja aqui, parando para entender que a vinda de Cristo, a palavra vinda de Cristo, perdão aí, irmãos, a palavra vinda de Cristo, ela se apresenta, né, com significado, primeiro, de vinda, segundo, de chegada, né?
A terceira, da presença, de presença. A segunda, de volta. A terceira, de visita. A quarta, real. Quinta, advento, sexta, chegada de um rei. Então, dá a entender que vinda fala a respeito de alguém que era conhecido ou que já chegou alguma vez a visitar, né? Então, se trata disto aqui, a vinda de Cristo, se trata da espera de um rei melhor para nós, né? Se trata da espera de um rei, amém? Então, vamos continuar. O outro termo é chamar, sei lá, como é que outra pessoa talvez não entenderia direito. Que se trata de ir, né? E também vir, ir ou vir. Duas coisas opostas. Sim, desde que se considere o movimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida, é ida, mas para quem estiver no ponto de chegada, é vinda. Este verbo aparece em referência à vinda de Jesus e também à sua vinda em glória. Ou seja, se trata as duas. Como ele se trata de ponto a ponto, de vinda ou chegada, né? Então, nós agora vamos parar para ver que ele trata da vinda de Cristo em glória, em que Cristo vai raiar nas nuvens e vai ordenar os seus anjos a vir ajudar os escolhidos, né? E vai também, e vamos tratar de saber que será o mesmo evento no dia que ele virá em glória. Eu acredito assim, fazendo um comentário aqui meu, que quando o povo de Israel souber do acontecimento que vai rodar em todos os jornais do mundo sobre o desaparecimento da igreja, eles vão achar que perderam algo, né? Enquanto a igreja está sendo galardoada no céu, enquanto a igreja está vai estar na borda do Cordeiro, mas Jesus não se esquece do povo que se chamava pelo seu nome, o povo que ele escolheu, o povo da promessa que foi feita a Abraão. Isso é interessante, tá certo? Porque Deus não esquecerá, tá certo? Deus não esquecerá. Vamos às manifestações e aparições, ok? O substantivo grego aqui é epifaneia, que só aparece 6 vezes no Novo Testamento, com uso exclusivamente paulino. Quando fala paulino, fala a respeito de Paulo, tá certo? E todas as ocorrências dizem respeito à vinda de Jesus, desde a encarnação do verbo, tá certo? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aqui que as manifestações, a aparição de Cristo, né, que significa, que no grego aqui é epifaneia, que só aparece 6 vezes no Novo Testamento. Este tem um uso exclusivamente paulino, ou seja, quem falou foi só Paulo, tá certo? Só Paulo, que ele fala, exorta os crentes a respeito da vida irrepreensível. Paulo, ele nos exorta sempre a viver. Nós encontramos sempre Paulo nos exortando a viver irrepreensível, pronto, preparado para a vinda de Cristo, amém? E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O termo também traduzido por vinda, em referência ao arrebatamento da igreja. O apóstolo o emprega ainda para se refletir
ou seja, se referir, perdão, à segunda vinda de Cristo em glória. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ou conforme encontra-se na Almeida Revista e atualizado pela sua manifestação e pelo seu reino. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da vinda de Cristo. É aqui que nós vamos entender por que o comentarista está falando aqui da segunda vinda de Cristo, e ele apresenta a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja e a vinda de Cristo em glória lá no dia em que Cristo irá salvar a Israel. Ele trata da apresentação do povo, ou seja, do cuidado do povo, a santificação do povo para a vinda de Cristo, né? É claro, ser santo e tal. E ele fala sobre a segunda vinda de Cristo como o dia da manifestação. O que é manifestação? Manifestação é o dia da apresentação, é o dia em que, quando nós falamos de manifestação, falamos sobre pessoas que querem apresentar alguma coisa em público ou para um grupo, para umas pessoas que quer chamar a atenção, tá certo? Eu digo assim. Então, essa manifestação que nós encontramos aqui fala sobre a manifestação, mas que é um manifesto só para cristãos salvo e escolhido. Cristãos salvo e escolhido, é o que eu estou falando, ok? Aqueles que estiverem em Cristo, que estiver levando uma vida de santidade, ele vai participar desta manifestação de Cristo, tá certo? Que é o dia da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. O dia em que Cristo raiará nas nuvens, tá certo? Raiará nas nuvens para mandar os seus anjos vão descer e juntar os escolhidos. E nós que somos escolhidos, vamos subir com o corpo glorioso, tá certo? A encontrar-se com Cristo nas nuvens no céu. Então, aí ele fala aqui sobre esse período como. Vamos aqui entender. Eu não sei se mais para frente vamos ter mais alguma coisa, mas vamos entender aqui. Então, enquanto acontecerá esse período, que nós vamos, nesta aparição, ou seja, nessa manifestação, ele fala a respeito da aparição. O que é aparição? É você chegar, aparecer, abrir uma porta, né? Mostrar que está presente. Então, esta aparição é a respeito de Israel. Ou seja, quando o povo pensa que Jesus esqueceu do mundo, da terra, e todo se levanta contra Israel, então nós estamos na borda do Cordeiro, mas Cristo estará atenciosamente aquela organização da guerra, que outrora alguém falou que esta organização do anticristo que irá acontecer, o povo juntará-se no vale do Armagedon, onde os antigos falavam que o sangue lá iria dar pelo joelho. Eu estou falando só uma reflexão aqui, porque talvez você possa ter ouvido falar. E neste vale do Armagedon, dizem, já escutei alguém dizer que as armas mais potentes do mundo vai estar apontada para o alto, para os céus, ok? Aguardando, porque a Bíblia é verdadeira e todo mundo sabe, todo mundo que crê em Cristo, e tem pessoas que creem em Cristo e que não aceita o Evangelho, não aceita o Evangelho, não quer seguir os caminhos. Outros são revoltados com Deus porque Deus simplesmente não atendeu aquilo que eles pediram. Então muitos
né? Nós sabemos que ao crer e não receber, não andar segundo a palavra de Deus, vão estar ali junto com o anticristo e aquelas armas apontadas para cima, porque com certeza eles irão falar consigo. Se Cristo aparecer ali, nós vamos detoná-lo. Né? Mas só que ele não sabe que Cristo vai aparecer ali com poder e grande glória. E a Bíblia diz que com o sopro ele vai acabar com toda a raça do anticristo, do diabo, tudo quanto está ali querendo destruir aquilo que é de Deus, o que é de Deus. Amém? Vamos lá, revelação. O termo é Apocalipse, tá? O apóstolo Pedro emprega esta palavra para se referir ao arrebatamento da igreja. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Esse termo é traduzido ainda como manifestação, também em referência ao arrebatamento da igreja, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. Ou de acordo com a versão Almeida Revista e atualizada, que diz assim: aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, veja cá, vinda, manifestação, aparição e revelação. São termos bíblicos que remota a segunda vinda de Cristo. Amém? Vamos seguir aqui para o terceiro ponto, ok? Que vamos falar sobre os eventos da segunda vinda de Cristo. Que são eventos, são sinais, tá certo? Nós vamos aqui aprender sobre os sinais da vinda de Cristo. Essa lição outrora, nós pegamos um trimestre de um certo tempo que falava sobre cada etapa. Não sei se os irmãos estudaram, mas foi uma lição maravilhosíssima em que nós estudamos e extraímos dali entendimento, conhecimento, graça. E aqui estamos. E vamos aqui com essa lição resumidíssima, mas boa, maravilhosa. Amém? Vamos lá. Os eventos da segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja. Vamos lá. É o rapto, ou seja, o rapto dos santos da terra, um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. O primeiro evento será o arrebatamento da igreja. Arrebatamento é uma palavra que tem um significado de tirado com força. Tirado com força. Aquele que alguém vem e pega rápido. Tá certo? Então, será o primeiro evento. É o rapto. Você já ouviu alguém dizer assim, raptar alguém? Raptar é pegar descuidado. Nós devemos ter cuidado com isso, né? Pegar descuidado, levar sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba e que apenas sinta a falta. Temos cuidado com isso, porque a Bíblia diz que a vinda dele será como um ladrão. E o ladrão, ele escolhe a hora mais que nós estamos despercebidos, sem estar atento, tá certo? Estando dormindo, estando adormecido. E quem está dormindo é mesmo que está morto, não vê nada, não sente, não observa. Então devemos ter cuidado, porque a vinda de Cristo será desta forma. Amém? É o rapto dos santos da terra. Não é um rapto simples, o arrebatamento da igreja. É um rapto de santos da terra. Melhor falando, a retirada dos santos da terra. Amém? Um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. Onde tiver um santo vai ser tirado. Amém? A profecia contempla até os fusos horários, pois uns estarão dormindo à noite e outros trabalhando nesse exato momento. Se você quiser ler no livro de Lucas, capítulo 17, verso 34 até o 36, você vai encontrar falando sobre isto aí. Amém?
Esse evento será inesperado, algo rápido, em fração de segundo e invisível aos olhos humanos, no momento, no abrir e fechar de olhos. As pessoas da última trombeta, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Este dia acontecerá no dia que a gente nem espera. São frações de segundos. Eu acho que não será nem segundo. É no abrir e fechar de olho. Quantas vezes eu abri e fechei o olho aqui que não dá nem para perceber? Será algo invisível. Ninguém vai prestar atenção. Imagino que nem eu vou prestar atenção à minha esposa. Se nós sairmos juntos, nós só vamos dar de conta que vamos estar com Cristo nas nuvens. Mas quando um ímpio estiver conversando com o crente, aquele crente só vai desaparecer. Aquela pessoa vai ficar sem entender como isso aconteceu. Por quê? O que houve? Essa vai ser as perguntas, né? O que houve? Fulano estava aqui. Não está mais. Só está a roupa, se tiver. Né? Então nós entendemos aqui que antes disso, os mortos ressuscitarão primeiro, tá certo? E depois nós, os que ficarmos vivos, vamos encontrar-nos vivos com os mortos, com Cristo nas nuvens. Amém? Os mortos salvos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a parte B. Em seguida, nós, os crentes em Jesus, que estivermos vivos nesta ocasião, com o corpo corruptível já revestido de incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal estiver revestido de imortalidade, seremos arrebatados da terra para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Esta é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja. Amém? Nós vamos estar assim, com o corpo corruptível. Corruptível quer dizer aquele corpo que é frágil, que pode tanto estar numa hora de santidade, quanto pode pecar no momento. É a nossa fragilidade. Nós fomos feitos do pó da terra. Tanto faz a gente estar, não é? Isso acontece na nossa vida. Tanto faz a gente estar pegando fogo, saindo línguas estranhas todas as horas, como podemos estar dentro da caverna depois de um dia ou horas, por causa de uma só palavra. Aí a Bíblia diz que Deus vai pegar este corpo corruptível e vai transformar ele em um corpo incorruptível. Em um corpo incorruptível. Vai nos tirar de um corpo mortal e nos colocar em um corpo imortal. Aleluia. Vamos ser revestidos. Aí esta é a esperança da igreja. Esta é a esperança da igreja. Vamos continuar. A vinda de Cristo em glória. Olha, irmão, nós acabamos de falar aqui do primeiro evento, que é a vinda de Cristo para levar a igreja. Agora vamos tratar da segunda fase, que é a vinda de Cristo em glória. Tá certo? Vamos lá, 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória, visível aos olhos humanos. É aquilo que nós estávamos falando aqui. Que Cristo vai levar a igreja vai ser galardoada por Cristo, tá certo? Vamos passar aqueles 7 anos, né, na borda do Cordeiro, 7 anos na borda do Cordeiro. Enquanto isso, o povo vai estar sofrendo as aflições, os confrontos da besta na terra. E alguns vai ser salvo.
Alguns que quando der conta que é verdade o que nós pregamos, o que a Bíblia diz, pessoas que estão no muros, pessoas que têm dúvida da palavra de Deus e do Evangelho, vão ficar no dia do arrebatamento e só vão crer depois que virem que a igreja foi levada para os céus. Aí sim, na grande tribulação, vão querer se reatar com Deus. E é preciso sofrer, padecer para alcançar mais uma vez um lugar em que estava preparado e que eles saíram. Alguns saíram. Amém? Vamos à segunda vinda de Cristo em glória, ou seja, a vinda de Cristo em glória é a segunda fase. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória, visível aos olhos humanos. Dessa vez, ele não vai vir invisível, mas vai vir visível aos olhos humanos. Nesse retorno de Jesus na terra, desta vez, ele vai pisar na terra. Mais uma vez ele vai pisar na terra. E desta feita ele vai voltar onde ele orava tanto, que era no Monte das Oliveiras. Amém? Então, nesse retorno de Jesus à terra, ele virá acompanhado dos santos, ou seja, daqueles que foram no arrebatamento. O propósito aqui é julgar as nações, restaurar o trono de Davi, em cumprimento à promessa de Deus feita por meio do anjo Gabriel. E o seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora vamos lá. Destruir a besta e o falso profeta, e estabeleceu o seu reino de justiça e paz na terra, o reino de Deus de 1000 anos. Então, nessa fase, Jesus vem, tá? Aí ele vai descer com a igreja os santos que foram arrebatados. Mesmo os mortos que ressuscitaram, que foram arrebatados, também vão descer com Cristo ali, no Monte das Oliveiras. Vai julgar o povo, a besta, vai julgar a besta, vai julgar as nações, restaurar o trono de Davi, ou seja, Jesus vai descer para reinar na terra. Reinar na terra. E estabelecer um reino global. Ele não vai reinar só Israel. Um reino global. É por isso que ele vai descer com os seus santos, com aqueles que foram arrebatados, porque os seus santos serão governadores. Eles vão governar algumas áreas. Vamos supor, alguns países. E este reino será um reino de paz. Amém? Nós vamos agora, nós aqui estudamos sobre o arrebatamento da igreja, que nós partimos aqui 2 fases. O arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo em glória. Aí nós vamos aqui para o meio entre o arrebatamento da igreja, o que acontecerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo em glória, que é a vinda de Cristo para julgar a besta e as nações. Tá certo? Que é a grande tribulação. Vamos lá? É o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história. Pode ler, se você quiser, em Daniel 12:1, em Jeremias capítulo 2, verso 2, em Mateus 24, verso 21, em Marco e etc. Você vai encontrar tudo isso. Também conhecido como o dia do Senhor. A igreja não passará por esse período que é conhecido como a grande tribulação. Será a era do anticristo, identificado como a besta. O falso profeta será porta-voz do anticristo, que enganará o povo por meio dos falsos milagres. Veja o que é que vai acontecer.
vai surgir o anticristo, que é aquela pessoa que vem dizendo que é Cristo, para acalmar o povo, dizer que aquele evento aconteceu e vai procurar algo que vai enganar o povo, e que ele é o Cristo. Se o povo, a Bíblia diz assim, se alguém disser que Cristo está aqui ou ali, não descrédito, porque nós sabemos bem que Cristo apenas vai errar nas nuvens no dia do arrebatamento. Não podemos acreditar. Tem muita gente seguindo aí, pessoas dizendo que é Cristo. Tem igrejas que estão cheias, com milhares de pessoas. Se alguém assistir esta aula, ou essa live que estamos aqui no Facebook, e estiver aí achando que Cristo já veio, que está no mundo fazendo milagre, pergunte se ele quer subir no Monte Caveira mais uma vez para morrer por seu povo que estão seguindo para ver se quer. Quer apenas dizer que faz milagre, né? Então, Cristo não virá à terra no primeiro evento da segunda vinda de Cristo. Então, o falso profeta será o porta-voz do anticristo, que enganará o povo por meio dos falsos milagres. Então, o falso profeta vem fazendo milagre, tá certo? Vai falar assim, sendo usado, né, pelo anticristo para enganar o povo. E a Bíblia diz que o povo vai ser enganado, se possível for, alguns escolhidos que ficarão na grande tribulação vão ser enganados. Vamos ter cuidado, né? O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por uma semana de anos. Daniel capítulo 9, verso 27. Mas na metade deste período o concerto será rompido, pois os judeus descobrirão que fizeram um acordo com o próprio diabo. Só a partir daí é que começa o período da angústia de Jacó. Todos esses horrores estão registrados a partir do capítulo 6 do Apocalipse. Este período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. Amém? Veja que esse período da grande tribulação não vai ser um período fácil para ninguém. Por isso que o nosso aconselhamento e pregação é para que nós possamos ir quando Cristo errar nas nuvens no primeiro evento para levar a sua igreja. Porque quando Cristo vir buscar a igreja, que muitos desviados, dentre outros que vão descobrir que a Bíblia, que o que a igreja pregava é verdade. A Bíblia diz que uns subirão nos montes. Olha, nós estamos falando de montes, porque a Bíblia fala de montes, mas hoje atuais existem algo mais alto que os montes, que são os prédios. E são prédios altíssimos que existem no mundo. E muita gente vai subir aos prédios para pedir a morte, se jogar de cima, se quebrar todinho e não vão morrer. Vão passar um momento de crise. Se nós formos falar aqui de grande tribulação, existem muitos e muitos assuntos para tratarmos. Existem muitos assuntos. Então, quem sabe um dia nós paramos aqui para falar do que acontecerá, que vai acontecer este acontecimento em que o povo vão se jogar, o povo vão tomar o sinal da besta, só vão se alimentar aqueles que tiver o sinal da besta, só vão comprar, só vão vender quem tiver o sinal da besta. Depois vai aparecer gafanhoto, depois vai aparecer testemunho, e assim vai, muita coisa, tá certo? Só sei que só o nome não é fácil para quem ficar. O nome desse período é a grande tribulação. Eu não quero ficar. Eu quero subir no dia do arrebatamento da igreja. Amém? O tribunal de Cristo e as bordas do Cordeiro. Enquanto a grande tribulação acontece na terra, no céu os santos estarão recebendo a recompensa por aquilo que cada um fez
em vida pela causa do Evangelho. Veja que Jesus não ia julgar os cristãos que fizeram a obra com sofrimento, a obra com amor, que se entregaram. Jesus jamais iria julgar o seu povo com o mundo. A Bíblia diz que Deus não é injusto, Deus é justo. Deus é justo para conosco. E então, enquanto o dia do Senhor acontecerá na terra, nós vamos estar com o Senhor nos céus. E neste grande dia, aí sim, o que nós fizemos em vida para Cristo irá ser recompensado. A Bíblia diz que nenhuma obra que nós fizemos, nem um passo, nem um copo de água que demos a alguém quando pedir, nem uma visita feita, nem um evangelho pregado. A Bíblia diz que nenhum sacrifício é vão quando ele é no Senhor Jesus. Então, um dia em que a terra estará sofrendo a grande tribulação, a igreja vai estar recebendo galardão pela obra que foi feita em vida. E a Bíblia diz